amigo vascaíno, nada melhor do que um dia após a vitória do nosso Vascão, e não apenas a vitória, como também a classificação, né? O Vasco da Gama está classificado para as quartas de final da Copa do Brasil. Mas se já não basta por si só a classificação, uma sexta-feira cheia de boas notícias, porque hoje se espera no Rio de Janeiro o mais novo reforço colombiano Andrés Gomes, e para a semana que vem o Vasco se prepara para anunciar mais um reforço. E não tô falando do colombiano, tô falando de um zagueiro. Vazou a nova contratação do nosso Cruz Maltino, eu vou trazer, é claro, aqui a você. Além dessas, muitas outras informações, muitas outras novidades nesse Acorda Vascão que chega para você na manhã dessa sexta-feira, bastante agitado, bastante movimentado, cheio das últimas notícias do nosso Vascão. Mas é claro, antes de começar aqui o vídeo, antes de deixar todos vocês muito bem informados sobre o nosso Cruz Maltino, como sempre faço aqui no canal, quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, muito prazer, eu sou o Lucas, você está no canal do Gigante Vasco e esse daqui é o canal do torcedor vascaíno. Eu tô aqui todos os dias, 3 vezes por dia, com o Acorda Vascão, que chega sempre às 7 horas da manhã em ponto. O Fala Gigante, que é o segundo vídeo do canal, chegando sempre pela parte da tarde. E o Boa Noite Gigante, o terceiro e último vídeo do canal do Gigante Vasco, chegando pela parte da noite para fechar o seu dia com chave de ouro e as últimas informações do nosso Vascão. Então é claro, amigo torcedor vascaíno, você que ainda não é um inscrito do nosso canal, não perca tempo e venha correndo aqui embaixo, onde tem essa palavrinha inscreva-se, clique nela e já venha fazer parte da nossa família. Eu conto muito com você, conto muito com a sua ajuda para ajudar o nosso trabalho. Show? Vambora então, amigo vascaíno, sem muita enrolação, né? Fala logo de Vasco da Gama, porque ontem, no Caldeirão de São Januário, o Vasco da Gama não apenas venceu, como convenceu e passou de fase. O Vasco fecha a partida tendo 72% da posse de bola, enquanto o CSA, adversário do Vasco na noite de ontem, apenas 28%. O Vasco fecha o jogo chegando 24 vezes ao gol do CSA, ou seja, finalizando 24 vezes, enquanto o CSA, 7. O Vasco, das 24, 8 acerta o alvo, enquanto o CSA apenas uma, o lance do gol no início da segunda etapa, aos 4 minutos do segundo tempo, gol do camisa 10, Brian. O Vasco foi muito superior, e o Vasco, depois de alguns jogos onde já se via mostrando sim muito superior aos seus adversários, como por exemplo foi contra o Grêmio no mesmo São Januário, o Vasco conseguiu converter a sua superioridade em gols. O Vasco ele não vinha conseguindo transformar, né, as finalizações, os ataques, a superioridade dentro do campo do adversário em gols e automaticamente em uma vitória. Ontem aconteceu, ontem saiu. O Vasco volta a vencer, a zica que se encontrava em São Januário foi embora e eu, você, todos nós esperamos que depois dessa sequência de 7 jogos sem ver uma vitória, essa nova fase surge para o nosso Cruz Maltino. Ao todo, o desempenho do Vasco na temporada é de 43 partidas, tendo 13 vitórias, 14 empates e 16 derrotas. De fato, um aproveitamento muito ruim. Um vascaíno que viu mais derrotas, mais empates do que vitórias. E agora chegou a hora de mudar essa fase. Agora chegou a hora de olhar para frente. E por que não pensar num título? O Fernando Diniz foi perguntado e respondeu ontem exatamente sobre isso. Dá para sonhar com o título da Copa do Brasil? Se liga aí só nas palavras do treinador. A vitória é muito importante hoje. Acho que é um campeonato que a gente agora está entre os 8 classificados. Um campeonato que o Vasco faz desde 2013, né? Que é 11 que ganhou, né, o Vasco, né? Já faz 14 anos que teve a última conquista. E a gente tem o nosso quinhão de chance. A gente tem um 8º de chance de ser campeão nesse momento. Nós estamos entre os 8 melhores. Mas agora a gente tem que pensar no Atlético Mineiro e a vitória, obviamente, a classificação, você imagina se a gente não passa hoje. Ia ficar um clima extremamente negativo, pessimista, a torcida ia sair do estádio ferida. Então eu acho que a torcida sai contente hoje pela classificação. E se pudesse separar o primeiro e o segundo tempo, ia sair muito contente pelo que fez no primeiro tempo. Acho que e a torcida deu um show também. A torcida ainda foi melhor do que o time. Desde o começo, a festa foi brilhante. A torcida do Vasco ela é muito diferente.
ela incentiva muito, ela é muito presente. A gente tem que se acostumar a jogar no mesmo ritmo da torcida, que é uma torcida apaixonada e uma torcida muito diferente. Então, que o time consiga fazer 2 tempos como fez o primeiro, que eu acho que é isso que a torcida merece. Bom, amigo torcedor vascaíno, você acha que dá para sonhar com o título? Deixa aí a sua opinião nos comentários. O certo é, para sonhar com qualquer possibilidade de coisas grandes em 2025, eu falo sim de um título da Copa do Brasil, eu falo de uma vaga numa Libertadores, por que não sonhar com isso para a próxima temporada? Mas antes de sonhar com essa possibilidade de conquistar coisas grandes em 2025, mesmo diante de um bom desempenho ontem do Vasco da Gama, é sempre importante pontuar a necessidade de reforços dentro desse atual elenco. Hoje, pelo menos, desembarcará no Rio de Janeiro, e essa é a expectativa para as próximas horas dessa sexta, o ponta colombiano Andrés Gomes, um baita nome, um baita reforço que chega ao nosso Cruz Maltino, jogador jovem de 22 anos que chega pronto para ser utilizado. Mas o Vasco ainda precisa de mais. O Vasco precisa de um zagueiro e a fase parece que de fato virou, porque ontem, logo após a vitória e classificação do Vasco, o jornalista Lucas Pedrosa trouxe a informação que o Vasco está negociando a contratação de um zagueiro que atua no futebol europeu. As negociações estão bem avançadas e o Vasco pretende já anunciá-lo, inclusive na próxima semana. Um defensor, de acordo com o jornalista Lucas Pedrosa, que tem força física, velocidade, boa saída de bola, mas que não se destaca tanto pela sua estatura, ou seja, não é um jogador muito alto, um jogador que tem uma média de altura interessante, mas que tem esse destaque, né? Rápido, tem um bom passe, é diferenciado. É isso que o Vasco da Gama vai trazer. Uma baita informação. O Vasco precisa de fato desse jogador. Desde o primeiro momento, né, assim, em meados do mês de junho, quando começou a se trazer essa informação no meio da torcida vascaína, eu, Lucas, aqui do canal Gigante Vasco, esclareci isso a vocês que sim, era uma realidade e o Vasco procurava no mercado um zagueiro não apenas para zagueirar, como se diz na palavra. O Vasco não procurou no mercado da bola um jogador apenas para ser titular da posição. O Vasco procurou um jogador para ser líder, para chegar, jogar, colocar a abraçadeira de capitão e falar: a partir de agora, o sistema defensivo está sob o meu comando. Como aconteceu com o Thiago Silva no Fluminense, como aconteceu com o Corinthians no ano passado com o André Ramalho. O Vasco quer esse jogador, um atleta que chegue, coloque para si a responsabilidade de cuidar do sistema defensivo e eleve o patamar. Eu sempre ouvi falar no meio da bola, é uma grande realidade. Zagueiro bom faz o seu companheiro jogar ainda mais futebol. Então, o Vasco tem negociações avançadas e pretende anunciar esse nome na semana que vem. E é importante sempre lembrar, o Vasco trabalha nessa janela de transferências com padrão de contratação. O ponta colombiano Andrés Gomes sai completamente dessa lógica. O Vasco busca jogadores que estejam livres no mercado ou por empréstimo. O Andrés Gomes é um jogador por empréstimo, mas que vem com praticamente uma obrigação de compra. E a expectativa é que esse zagueiro venha ao Vasco da Gama estando livre no mercado. Diante disso, ainda ontem, após essa informação, a torcida do Vasco já começou a colocar as possibilidades na mesa. Eu trago 4 nomes aqui a vocês que de fato são grandes possibilidades. No caso, o primeiro, falo do Chancel Mbappé Mangulu. Pode parecer loucura, mas é um jogador muito renomado no futebol europeu, atleta que tem passagens por Newcastle United da Inglaterra, Porto de Portugal e Olympique de Marselha da França. Hoje está livre no mercado, é um jogador de 1,82 m, de seleção francesa, um nome que talvez possa pintar aí na nossa colina histórica. Além desse jogador, temos também o Jason Gregory Mariani Danayer, mais conhecido apenas como Jason Danayer, jogador de 30 anos de idade que está livre no mercado após passagem pelo futebol da Arábia Saudita. Atleta com passagens por Lyon, Galatasaray, Manchester City, Al Ahly, um jogador também diferenciado, bom de bola, belga, com dupla nacionalidade da República Dominicana do Congo. Temos ainda uma terceira opção, que é um nome bem interessante, Samuel Umtiti, jogador que também está livre no mercado, não é alto, 1,82 m, é
tem todas as características que o Lucas Pedrosa trouxe na informação, força física, velocidade, boa saída de bola, não é um jogador tão alto, rodado por Barcelona, Lille, Lecce, Lyon, baita jogador é Samuel Umtiti, e temos o último nome, que é um nome que é de fato para ficar de olho, que é o Diego Carlos. Diego Carlos, para você, amigo torcedor vascaíno que não conhece, é um atleta brasileiro, diferente de Umtiti, que é francês, um jogador que iniciou a sua carreira na base do São Paulo, foi para a Europa ainda muito jovem, passou por Porto, Nantes, Sevilha, Aston Villa e chegou no Fenerbahçe no início desse ano. Entretanto, o próprio José Mourinho já deixou muito bem claro que não conta com o jogador para a temporada de 2025. Talvez seja o momento dele vestir a camisa do nosso Cruz Maltino. Um jogador que, inclusive, é agenciado por Giuliano Bertolucci. Então, amigo vascaíno, é bom ficar de olho. Bertolucci, que tem porta de entrada no nosso Cruz Maltino com a atual gestão do presidente Pedrinho, empresário, inclusive, do técnico Fernando Diniz, e pode ser uma peça essencial para fazer a ponte. Diego Carlos é um jogador de 32 anos, 1,85 m de altura e que chegaria com esse perfil para ser o novo nome do sistema defensivo. São 3 anos de Premier League. 3 anos atuando na Liga Espanhola. No caso, não é Ligue 1 não, né? Esqueci o nome da Liga Espanhola. Da La Liga. Vestindo a camisa do Sevilha. São 3 anos de Ligue 1 vestindo a camisa do Nantes. São 2 anos de Liga de Portugal. Inclusive, em um desses anos vestindo a camisa do Porto. Experiência. O certo é, sendo um Titi, sendo Diego Carlos, sendo Memembá, sendo Denayer, o Vasco vai contratar um nome. Deixa aí nos comentários também, diante dessas informações que eu coloquei à mesa, qual você acha que pode ser esse zagueiro que o Vasco espera anunciar na próxima semana. Enquanto ele não chega, o Diniz vai com o que pode. Ontem foi o Hugo Moura, e ele gostou da atuação. O Hugo Moura falou um pouquinho, inclusive, sobre essa mudança dentro do sistema defensivo do Vasco. Então dê aí uma olhada nas palavras do Diniz falando do Hugo Moura, e do Hugo Moura falando sobre essa novidade de posição. O Hugo Moura na zaga, ele é um jogador que pode jogar de zagueiro comigo. Ele já jogou de zagueiro também um pouco, acho que no Flamengo, mas ele tem características que o qualificam para jogar de zagueiro. Tem um passe muito bom, é um jogador quando ele só fica com a linha alta, ele é um jogador que tem boa velocidade, tem boa força física e tem uma construção facilitada, porque é um jogador que joga como volante, ele já tem um bom passe, então a gente tem um ganho em relação a isso. Cara, se eu falar pra você que é igual ao volante, talvez eu esteja mentindo, né? Mas é confiança. Igual no jogo de hoje, a gente vai ganhando confiança, a gente vai aprendendo com o professor também, ele vai nos ensinando. Então, cada dia tá treinando também, cada dia tá querendo aprender, cada dia tá querendo ajudar o Vasco, independente da posição que ele me colocar, eu tá sempre dando o meu melhor para tentar ajudar o Vasco da vida. E amigo vascaíno animado, você gostou da atuação do Hugo Moura? Deixa aí sua opinião nos comentários. Eu, Lucas, vou ficando por aqui. Esse foi o nosso Acorda Vascão, o primeiro vídeo apenas dessa sexta-feira. Já já eu tô de volta para trazer ainda mais novidades e informações. Vamos que vamos, curta, compartilhe, se inscreva. Muito obrigado por ter ficado aqui até o final. Vamos juntos, conto com a sua participação. E como sempre falo aqui, saudações vascaína.